Olá, amigos, no ar o programa Questão de Ordem, pela TV Assembleia e também FM Assembleia 96,7. Esse nosso contato diário com você aqui na TV, um pouco mais cedo, e na Rádio FM Assembleia às 10 da noite, segunda a sexta-feira, você acompanha o Questão de Ordem, está sendo um sucesso o Questão de Ordem também agora nas ondas do rádio, na 96,7. O nosso tema de hoje é educação emocional e social. Esse tema esteve presente nos debates do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que aconteceu na semana passada aqui em Fortaleza. E para tratar deste assunto, os organizadores do evento convidaram um especialista, não é, sobre esse tema. Ele tem praticamente toda uma trajetória trabalhando a questão da educação emocional. A produção convidou, ele está aqui comigo e a gente vai falar desse tema. Vamos falar também um pouco, vamos pegar as impressões do professor João Roberto sobre mudanças que estão acontecendo na implementação da Base Nacional de Currículo no país. Isso também foi assunto desse evento realizado em Fortaleza e que foi promovido pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, 16º Fórum, ocorrido aqui em Fortaleza, e que também debateu um pouco a reforma do ensino médio, que foi aprovada recentemente pelo Congresso Brasileiro, proposta pelo governo federal. Eu recebo aqui no Questão de Ordem, para conversar com a gente aqui na TV e na FM Assembleia, o professor João Roberto de Araújo. Ele está aqui comigo, é o meu convidado. O professor João Roberto é mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, onde já trabalhou. Foi professor visitante da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, nos Estados Unidos, né? E ele é idealizador da metodologia Liga pela Paz para a Educação Emocional e Social. Ele é fundador e orientador de conteúdos de inteligência relacional, uma organização pioneira no Brasil. A gente vai conhecer um pouco desse trabalho do professor João Roberto de Araújo, a partir de agora, no Questão de Ordem, aqui na TV e na FM Assembleia. Ele também é autor de livros, vamos falar já já, dos livros da produção acadêmica do professor João Roberto de Araújo. Aqui comigo a partir de agora. Professor, prazer recebê-lo. Bom dia, seja é um prazer, bem-vindo, Renato, estar com você. Espero que a gente possa ajudar um pouco na compreensão da importância desse tema que você acabou de registrar, que é a educação emocional e social. O senhor é um especialista nessa, o senhor criou, não é, quer dizer, fundou essa questão. Por que é que isso é tão importante? Me fale um pouco. O que é essa metodologia Liga pela Paz para a Educação Emocional? É tão importante poder contextualizar, não é? Conhecer com todo o entorno. Nós sabemos, quando olhamos para a história, nós temos muitas referências de dor, de sofrimento, de flagelos na humanidade. Desde a Idade da Pedra até agora, existe ainda muita dor e sofrimento. A vida é pressionada com esses flagelos, com essas demandas. E no passado, nós tivemos um sofrimento enorme, por exemplo, com a fome. A fome causada por catástrofes, por secas rigorosas, promoviam muita dor e sofrimento. Eu me lembro aqui da França no século XVII, quase 3 milhões de pessoas morreram em 20 anos de fome. Nós podemos falar como esses flagelos da humanidade, das epidemias. Nós lembramos aqui, por exemplo, de um flagelo enorme, a peste negra, que dizimou 1/4 da população da Europa, da Ásia, um sofrimento terrível, impensável. Da varíola, que dizimou aqui nas Américas populações inteiras, da gripe espanhola, do ebola, que já foi um susto, mas em 1 ano, 2 anos foi controlado. Enfim, as guerras, quanto sofrimento. A paz era uma coisa muito provisória no passado.
Nós Sempre foi, a humanidade sempre teve em guerra. extremamente Né? em guerra. Sempre Quer dizer, esteve a em paz guerra. era um momentozinho, sabendo que daí a pouco tinha a necessidade da guerra. Processos que a humanidade conseguiu pela inteligência, pela lógica, pela ciência, no caso, por exemplo, das epidemias, com os antibióticos, com a estrutura médica, etc., aliviar muito a dor humana. E parece que o ser humano tem tido sucesso nesses processos. Hoje, a mortalidade infantil no planeta é muito menor. As guerras hoje matam 1%, enquanto há um século atrás matava 15%, ou na Idade Média 15% da população global. A grande questão que se coloca para contextualizar a entrada no tema, quais são os desafios de hoje? Quais são as dores fundamentais que nós vemos hoje? Então nós vamos assim, nas estatísticas e nós começamos a observar que, por exemplo, os suicídios hoje já superam os homicídios. Nos dados de 2010, nós estamos nos matando mais, a violência autoinfligida já é maior do que o homicídio. Nós tivemos em 2010 800 mil suicídios no mundo. Não é? E é interessante isto. Quando você pega, por exemplo... Agora, só que o nível de homicídio no Brasil deu uma subida. Subiu, mas ainda... Nós temos uma epidemia de homicídio também no Brasil. De homicídios também, a violência do crime também. Mas no planeta nós tivemos, nos dados de 2010, nós tivemos 620 mil mortes violentas no planeta. E o suicídio 500 mil foi a morte que envolve os homicídios, etc. Mas 800 mil foram de suicídio. E 120 mil foram nas guerras, que diminuiu, embora isso seja doloroso. Mas esse contexto, ele mostra, tanto com as guerras, uma redução, etc. Mas o suicídio, ele continua. Nós pegamos, por exemplo, fenômenos que nós temos... Isso é um fenômeno, não é, professor? Nós temos que compreender. Nós pegamos, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um país que nós temos como referência para o desenvolvimento tecnológico e tudo isso, né? Em 85 tinha 8, 9 suicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje tem 30, 31. Triplicou o número. Quer dizer, melhorou a qualidade de vida, melhorou o padrão salarial, as pessoas estão conseguindo sucesso e... E aí que mistério. É que está essa questão. Esse é o fenômeno a ser pensado pela educação. E que a educação é um instrumento de transformação dentro da cultura, não é? Nós, inclusive, temos um fenômeno para observar que você pega os índices de homicídio, de suicídio nas Filipinas, na Guatemala, nos países chamados ainda países mais pobres, é um suicídio para cada 100 mil. O que está acontecendo conosco? Que conforme a França tem 20 suicídios, a Itália tem 20 suicídios por cada 100 mil habitantes. Junto a isso, uma estatística alarmante de depressão entre crianças e jovens que nunca vimos. Não é? Esse mal-estar, essa coisa, você melhora, tem mais eletrodoméstico, você tem carro melhor, você mora melhor. A depressão antigamente, professor, era coisa da terceira idade, né? Hoje está começando na juventude. Tem uma estatística nos Estados Unidos com filhos de famílias abastadas, que as meninas e os meninos estão com em torno de 14% do total, estão num quadro de depressão e de tristeza, e pensando que a vida não vale a pena, e pensando em se anular. E aí a juventude, você não vê o fenômeno da baleia azul? Baleia azul. Essas coisas que são periféricas, sim, mas estão presentes. Então, quais são esses desafios? Já que as pestes, as guerras, não é que acabaram,
que a própria fome, ainda tem fome política, fome de guerra, como a gente viu no Sudão, na Somália, como estamos vendo na Síria hoje. Mas nós já nos percebemos exitosos no enfrentamento desses grandes flagelos da nossa história. Mas agora, olhando para frente, os desafios que estão aí agora, não é? Que ainda inclui a própria violência urbana, que no Brasil é muito epidêmica, destacada. né? O Brasil está terrível. Nós estamos no Brasil com uma média de mais de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes contra Piora muito no Nordeste, países né? desenvolvidos. No Nordeste essa taxa sobe. Tem menos de 1. Quer dizer, nós temos aqui uma guerra com o crime urbano. É nesse contexto que nós olhamos para a educação. E quando nós olhamos para a educação, nós percebemos que nós temos uma educação extremamente focada na inteligência lógica, na dimensão linguística, na memória, mas uma educação até hoje. Por isso a importância desse encontro que teve aqui da Undime, por isso que a importância desta base nacional, comum, curricular, porque não basta ter a escola, mas precisa ver os conteúdos que a escola está oferecendo para as nossas crianças e para os nossos jovens. No fundo, é essa base. O que? O prédio está bonito, as coisas estão bem arrumadas, mas o que estamos oferecendo para essas crianças? Então, é nesse contexto que nós... E o que é que elas estão aprendendo também? Exatamente, porque será que eu penso, Renato, que o nosso conceito ainda vem da cultura, o nosso conceito de desenvolvimento é subdesenvolvido. É um trocadilho aqui. O que nós entendemos ser uma pessoa evoluída ou uma comunidade evoluída é uma visão reduzida, subdesenvolvida, porque nós privilegiamos demais a dimensão econômica, tecnológica e negligenciamos a dimensão verdadeiramente humana. Eu brinco às vezes com as pessoas, falo, enquanto alguém depois de 2 anos, se não trocou o carro, se não está com uma casa menor, você fala, melhor, se pelo menos não pintou a edícula, você fala, coitado, não se desenvolveu. Os nossos referenciais de desenvolvimento só estão nessa dimensão. Se ele ficou melhor pai, melhor mãe, melhor ser, melhor cidadão, mais feliz, nós não contamos para avaliar o que é desenvolvimento. E isso reflete na educação. Para a educação ainda, educação é formar um engenheiro, formar um médico, é formar um profissional que vai obter sucesso, status. Eu brinco também sempre, se eu vou apresentar meu filho dentro do senso comum, meu filho passou em primeiro lugar no vestibular, ele foi admitido por uma multinacional, a casa mais bonita do bairro é dele. É assim que nós ainda queremos apresentar o nosso filho, com estes referenciais. E lá no fundo, ele está mal com ele mesmo. Ele pode ter status, pode ter dinheiro, pode ter o diploma. Então, o que acontece com a educação, e que foi objeto da nossa fala e das nossas reflexões nesse encontro aqui de Fortaleza, é exatamente isto. As escolas ainda barram no portão das escolas a dimensão mais importante do ser humano, que são as suas emoções. Se um aluno na sala de aula, ele não faz isso porque culturalmente ele não está preparado, levanta o dedo e pergunta, professora, ou ele diz, professora, eu estou com raiva, ou eu estou com ciúme. A professora não está preparada para trabalhar, ela trabalha com os conteúdos convencionais. Mas o serviço de orientação das escolas não atua nessa área? Os psicólogos? Muito superficialmente, muito superficialmente. Isso é um problema de educação. Renato, não faz sentido nós crescermos, desde entrando na escola com 6 anos, já no infantil, com 3, 4, 5 anos, esperar ter 30 anos para estar muito mal resolvido emocionalmente e uma minoria procurar um terapeuta, um clínico, um psicólogo. É fundamental que o tema mais importante para o ser humano, que são as suas emoções, esteja na escola, que mobiliza, que seja tratada na escola como uma base preventiva básica, como
a saúde do corpo. Nós ensinamos às crianças que existe micróbio, que precisa lavar a mão, etc. São noções básicas. Há 150 anos atrás a gente não fazia isso e muita gente morria porque não sabia que existia micróbio. Nós precisamos trazer para as crianças, desde cedo, o que é emoção, como a emoção aparece, tomar consciência, saber que um mal-estar que está sentindo tem nome, qual é o sentido, qual o valor que ele tem. É preciso desenvolver com as crianças a autonomia emocional para elas não irem no roldão do entorno, do grupo, acontece muito com os adolescentes, e principalmente, nós precisamos ensinar, porque isso não cai do céu. Ensinar o que fazer com a raiva, o que fazer com o ciúme, o que fazer com o medo. Nós estamos com o que fazer com esse desejo exagerado, com a voracidade que está criando tanta corrupção. Agora, professor João Roberto de Araújo, como é que nós estamos, então, para implementar esta educação emocional? Como é que faz isso nas escolas? Porque é mais um conteúdo, e um conteúdo não é só um conteúdo, isso é uma responsabilidade extremamente grande no professor. Mas este professor normal do conteúdo, não é ele está preparado para isto? Não. Quem vai fazer isto? Como é que o senhor apresenta a solução para que a gente possa Nós não podemos tratar isso nas escolas? Porque tem que trabalhar com a família, né? Porque esta criança ela tem uma família, reflete se a criança é agitada, se a criança é triste. Tudo é um reflexo dos valores da casa dela, da família. Como é que é isso, professor? Na filosofia da educação, há duas perguntas frequentes. Quem educa o educador? É uma questão que parece mais simples, porque quem educa o educador é o próprio educador que se destaca e vai preparando os demais. A segunda pergunta é quem educa a família. Primeiro é saber se a família precisa. E parece que está muito claro que há muitos pais, muitas mães, muitos adultos que precisam de mais de uma orientação que vai além de ver o Faustão ou o Gugu ou o Silvio Santos na televisão. Com todo respeito às figuras humanas, mas Isso. a superficialidade, o entretenimento só, sem nenhum processo. Quem tem a responsabilidade de educar a família é uma resposta bem mais complexa, porque envolve muitos agentes sociais. Mas seguramente a escola não está fora dessa responsabilidade. Eu penso que a escola do futuro vai preparar um olhar para dentro, que é o olhar da pedagogia, intramuros, mas um olhar para a comunidade e acolher adultos. A escola do futuro é uma escola também da comunidade, junto com os filhos da comunidade. Às vezes eu me pergunto, professor João Roberto, eu também tenho formação na área da pedagogia, às vezes quando passo sábados, domingos, escolas, as escolas fechadas. Por que uma escola fecha ao sábado? Porque as aulas curriculares vão até sábado. Mas por que a escola não usa o seu espaço do sábado para interagir com a comunidade, com as famílias dos alunos? Por que não faz esse trabalho? Quer dizer, por que a escola não abre para que as crianças se interajam, para que façam jogos, para que pratiquem esporte? E para que as famílias se encontrem com os educadores. E uma interação maior, né? O supermercado, o bar do bairro, eles arrumam uma moto com um sistema de som para dizer o que está vendendo pelas ruas. A escola poderia ter uma moto falando para as famílias, olha, vai ter a reunião, o pai, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Estamos precisando de pensar maior a educação no sentido de chegar mais perto das famílias. Mas a sua colocação é como fazer isso com os educadores. Como fazer isso? É a primeira lembrança que começa com os educadores, porque não se chega aos alunos sem passar pelo adulto, pelo educador. E para chegar no educador, precisa chegar com um material orientador. Embora não se possa tirar a autonomia do professor, mas por isso que existe livro de matemática, de história, de geografia, e orientações. Não é? Então é preciso, em primeiro lugar, oferecer a essa área nova que se chama de educação emocional, que vai ensinar
a consciência emocional, a autonomia, a regulação emocional, o mesmo status que nós damos para os outros conteúdos. Nós não podemos, num conteúdo tão importante, fazer uma palestra por ano ou fazer um concurso de cartazes. Nós precisamos ensinar. Inclusive, toda a educação emocional é a resposta mais forte para a questão da violência, de construção da paz. Como é que se constrói a sociedade de paz, uma cultura de paz sem a escola? Então, e sem ensinar. Às vezes eu também lembro, né, quem quer aprender inglês tem que estudar inglês, fazer um esforço, tem um método. É interessante que a paz, Renato, está sendo só pedida a Deus. Ou às vezes uma passeata com cartazes. Mas a paz... a gente tem que ajudar Deus também um pouquinho, né? A paz é um processo de aprendizagem, a paz se aprende. Como aprende matemática, história, você aprende tolerância, aprende diálogo, aprende o que é conflito, como respeito, lidar com conflito. Isso tudo está com uma base emocional. Então, a sua pergunta, como fazer isso? Primeiro, material que oriente os professores, material didático para professor, para aluno, alinhado à faixa etária, com uma abordagem psicopedagógica adequada. Depois, formar esses professores, trabalhar com esses professores. Não para eles ficarem perfeitos, mas eles para poder dar os primeiros passos, fazer formação continuada, acompanhamento pedagógico e avaliar resultados. Nessa grade curricular nacional, essa nova grade está sendo implementada, tem espaço para fazer isso, professor? Estamos buscando esse espaço. Isso seria fundamental. Aonde eu coloco? Eu falo, um dia você teve uma preocupação de colocar aula de inglês. Um dia você teve, escola, a preocupação de colocar a aula de história. Agora é uma preocupação nova, como é que eu vou reorganizar tudo isso? Mas para isso precisa a compreensão que vale a pena e que é importante. Porque se imaginar que é supérfluo ou que não é necessário, nós não vamos. Mas o que está acontecendo de positivo e que podemos celebrar é que no passado havia uma dúvida, mas será que vamos fazer educação emocional? Hoje a base curricular já colocou oficialmente a educação emocional. Então está oficialmente, pronto. Exatamente. Então agora é só buscar quais são os melhores caminhos para fazer isso. Mas a questão, devemos ou não fazer isso, ela está resolvida. Já está resolvida. Do ponto de vista da compreensão da sua importância. Professor, professor João Roberto de Araújo, aqui no programa Questão de Ordem, ao longo desses 11 anos, e agora a gente está também na FM, eu debato. A pauta é muito variada. E a gente sempre debate a questão do Brasil, né, de como melhorar a sociedade brasileira. E eu tenho sempre convidados que tocam num ponto que é exatamente a questão da educação. O senhor fala em educação emocional, que também é educação. Como é que a gente pode preparar, por exemplo, um bom cidadão, um bom eleitor para escolher bem os nossos representantes, que é uma construção também que a gente pode fazer, se a gente não prepara as nossas crianças, e aí, focando o que o senhor acaba de dizer, emocionalmente, a gente não prepara para ser um cidadão que respeite o seu direito, mas respeite o direito dos outros. Porque a questão da convivência da sociedade na paz pressupõe que você respeite regras, que você não queira subtrair o que não é seu. Isso são valores. Ou será que eu estou errado, professor? Não, está perfeitamente. A sociedade, nós somos filhos da cultura. Pronto. A rigor, nós somos, ao mesmo tempo, filhos da biologia e da cultura. A nossa estrutura de compreensão também tem uma base hereditária, de uma história milenar de construção. Mas nos interessa de forma muito pontual na educação as influências da cultura, não é? O que a minha família me passou, o meu grupo, a minha escola, os livros que eu li. Hoje, quando eu falo quem sou eu estou olhando assim, eu sou de muitas formas filho de todas essas influências que eu recebi, que são os valores que orientam a minha vida. Como é que eu caso, como é que namoro, a sociedade está colocando, a cultura está colocando, como é que eu educo, como é que se faz educação. E existe, Renato, um desafio enorme para os educadores,
que é questionar quais são os equívocos, os valores equivocados que estão. Não de forma moralista, que às vezes você pensa que um valor te leva para o bem-estar, para a felicidade, mas ele está te levando para a dor e para o sofrimento. Uma coisa fundamental é isto. Assim, eu falei agora há pouco, o conceito de desenvolvimento nosso é subdesenvolvido, é um valor equivocado. A mesma coisa é o equívoco, a negligência que nós temos de não ter a compreensão sobre as emoções no processo educativo e ficar reduzido, não ir na direção de uma educação para a vida, mas só para uma educação técnica. Nesse sentido, eu acho que a educação emocional, tratando as questões ligadas à ética e social, fazendo essa diferença fundamental, né? A regra de ouro da ética é não faça o outro o que você não quer que faça para você. Exatamente. Mas não adianta ser só regra. Como é que você cria emocionalmente você numa pessoa isto, né? uma compreensão? Porque você vai dizer, eu quero ser educado, mas estou louco para dar um chute em alguém? Eu quero ser honesto, mas estou louco para roubar? As pulsões emocionais, aí é um processo mais... Mas a base de tudo, a violência nasce na nossa mente, a voracidade que leva à corrupção nasce na nossa mente. E uma coisa importante, a educação emocional é a resposta mais importante, e esse é o tema que nós enfatizamos muito, para melhorar os índices de aprendizagem. Uma criança com estado emocional melhor aprende muito melhor matemática, linguagem e todos os conteúdos da lógica. Há 10 anos que essa metodologia já é usada em algumas escolas. Eu tenho um dado aqui, 22 estados brasileiros. Nós já tivemos experiências de implantação em 22 estados do Brasil. Agora eu estou morando mais na França do que aqui. Está lá em Rennes, na França? Em Rennes, na Bretanha, e nós estamos começando esse trabalho lá. E continuamos com esse sacerdócio de falar da importância da educação emocional. Desenvolvemos agora isso precisa virar uma política de Estado, né? Uma política pública. Ela está virando no momento em que entra na base curricular. Isso é importante. Isso é para celebrar. Há 10 anos atrás a gente falava, não, nem estamos pensando nisso. Hoje nas competências, oficialmente... Das secretarias de educação. Hoje secretários de educação, lideranças de educação estão falando de uma tal educação emocional. E o MEC e o Conselho Nacional de Educação está recomendando e definindo que isso é importante. Então é um grande passo. É um grande passo. Bom, o senhor, vamos falar um pouco dos livros que o senhor... Ensinar a Paz, ensaios sobre educação emocional e social, Liga pela Paz, educando para as emoções, Educação emocional e social, educação Liga pela Paz para alunos do ensino fundamental. Todos esses livros, é uma espécie de um portfólio que está à disposição. São né? livros... Para estudantes, para professores? São livros didáticos, livros que têm abordagem pedagógica, alinhada à faixa etária, então... Tem livro para criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, livro para o ensino médio. Isso é uma história. Então tem um material didático já. Tem um material didático disponibilizado para as escolas. E hoje esse tema está ganhando força e outros autores, outras iniciativas estão chegando. Mas nós tivemos a alegria de ser pioneiro no Brasil com essa ação. É um assunto novo. Mas que bom que a Undine trouxe isso para esse fórum, que é um fórum nacional que aconteceu semana passada aqui em Fortaleza. Porque isso está pautado, como o senhor entrou na base do currículo, tem recomendação do Conselho Nacional da Educação. Base nacional, quer dizer que isso orienta todas as escolas do Brasil e pela primeira vez na nossa história. É um salto. Nós estamos dando um salto dizendo, que bom, não é? Vamos melhorar o nosso ensino de matemática, vamos melhorar nosso ensino lógico, mas vamos na direção de uma educação integral. Eu sempre achei, professor agrega as emoções. Eu fui estudante no meu tempo, eu fui aluno de Moral e Cívica e de OSPB. Sim. Quando retiraram essas cadeiras, essas disciplinas, né, aquilo me inquietou. Eu digo, olha, a gente podia reformular Moral e Cívica, mas eu acho que tem conteúdos ali que poderiam permanecer e acrescentar outros, contanto que nós tivéssemos um foco
nesse trabalho, e o que é que se fez no currículo? Se retirou essas questões, valores sociais, organização social e política brasileira, discussão da política, que é importante, e se colocou só o tecnicismo, só a coisa. Aí ficou um grande vazio. Todas as questões merecem, né, melhorias, alterações. Que bom, né? que a gente está então Porque, voltando a um de passado, alguma melhorando. Né? Qualquer abordagem que tenha um viés ideológico, etc., às vezes doutrinário não é bom. Não é bom. Então nós estamos evoluindo para abordagens mais humanas, sem esse viés político-partidário, Claro. doutrinário, mas que realmente... E falar da A política escola não pode ter partido, né, professor? Política. A escola não pode ter partido. Eu acho que a escola não pode ter partido e nem religião. Porque, embora a religião seja importante e seja extremamente, mas do ponto de vista legal é laica. Né? Embora a nação seja religiosa. Sim, e que bom. Mas um professor na sala de aula, ele precisa ser, antes de tudo, um pedagogo. Porque ele tem na sala um espírita, um protestante, um católico, um budista, e uma forma de violência... Ali não é para fazer catecismo. O proselitismo religioso não cabe. E nem antirreligioso. E nem antirreligioso, não que cabe. É o que existe não, muito. E cabe um respeito profundo à religião. Mas aqui agora eu sou um pedagogo. Exato. À noite eu estou na minha igreja, num outro papel, porque senão... Se o assunto aparecer na sala, o professor tem que ter o discernimento para tratá-lo respeitosamente, as diferenças, e acabou. Que é um dos temas da educação emocional e social, que é desenvolver essa compreensão profunda da aceitação, da ética da diversidade. Pronto. A ética da diversidade. Que é a realidade brasileira. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Então é preciso aceitar. Como é que... isso é a base da paz, é a aceitação das diferenças que maravilhosamente nós temos. Exatamente. Nem é a doutrinação do sim, nem é a doutrinação do não também. Perfeitamente. As igrejas têm seus momentos de reflexão para fazer seus catecismos nas escolas, que isso é bom. E que ajuda, e que isso é bom. Importante. E mais respeito, eu acho maravilhoso. O respeito e o diálogo, né? É a cooperação, inclusive. Que bom, professor Roberto, que a Undine, fazendo esse evento aqui em Fortaleza, trazendo o senhor, nos dá essa oportunidade de fazer essa reflexão, de mostrar que nós já demos para mim um passo significativo. O Brasil está caminhando bem nesse sentido, porque... Muito bem. Muito bem. Porque você vê na própria Europa, na França, nós não chegamos nesse patamar de embora extremamente desenvolvido, na engenharia, na biomedicina, em todas essas áreas técnicas, mas nessa dimensão da subjetividade, a educação não atingiu esse ponto que nós não atingimos ainda aqui, mas existe não só uma intenção, mas um posicionamento das lideranças brasileiras, com o poder político da área da educação, de colocar a educação emocional como uma competência necessária a ser desenvolvida com as nossas crianças. E eu acho que o conteúdo ele pode ter um momento específico, mas ele tem que também permear, né? Toda a grade. Sim, tem que ser... Pode ser só uma aula. Nada é separado. Né? Nada é separado. Nada é separado. Em educação, muito menos. Em educação. E a educação precisa ensinar isso. Que as coisas não são isto ou aquilo, as coisas são isto e aquilo. Que é a forma mais simples de você transitar de um paradigma linear para o paradigma da complexidade. Que bom também saber que os estados, e aí com essa diretriz nacional, a Secretaria de Educação, elas têm a obrigação de preparar os professores nesse campo também, instrumentalizá-los. Começa todo um espaço de conversar com os professores. E eu eu tenho experiência sobre isso, que isso não será mais um encargo para o professor, é uma resposta para ajudar o professor. Porque, isso é importante, porque o professor vai dizer, essa. Não, isto é o que o professor está precisando para enfrentar melhorar esse mal-estar que ele está vivendo e não sabe se chama polícia ou se distribui cesta básica. Quer dizer, ação de repressão ou ação social. Mas é que a ação tem que ser uma ação educativa de base.
Porque praticamente tudo deságua na sala de aula, né, professor? Exatamente. E o professor... Cai tudo lá, né? Exatamente. E o professor termina sendo a vítima de todo um processo. E o professor é uma pessoa que precisa ser mais, primeiro, compreendida e, na decorrência, valorizada. Sem né? dúvida. Porque tem um papel. A Finlândia, recente, fez recente não, acho que tem uns 10 anos, uma grande revolução que começou pela educação, colocando o professor como centro. Como centro. É o que ganha o melhor salário em todo o país. E isso fez essa revolução maravilhosa na Finlândia. Mas nós demos já passos significativos, né? O Brasil está caminhando, já tivemos avanços muito importantes. Sem dúvida. Essa oportunidade que o senhor nos dá aqui no Questão de Ordem, de mostrar para o nosso público mais esse passo significativo, mostrando que o Brasil está apontando na direção certa nessa questão. O momento que da nós educação estamos emocional. é assim, isso é importante, vamos fazer. E vamos fazer. E não começamos ainda. Então agora é hora de botar a mão na massa, procurar as melhores propostas de trabalho, as melhores formas de preparar esses professores, o melhor material didático para apoiar professores e alunos. Nós estamos agora nesse momento de começar. Professor João Roberto de Araújo, que esteve comigo aqui no Questão de Ordem, e ele participou de um debate importantíssimo no evento da Undine, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, foi o Fórum Nacional dos Dirigentes. Ele falou exatamente sobre essa questão da educação emocional. Essa nova base que permite a escolha do aluno é um bom caminho, professor? Eu acho que sim, eu acho que ela traz uma excelente contribuição. Daqui a pouco nós vamos questioná-la de novo e melhorá-la. Faz parte. É assim que nós desenvolvemos, né? E evoluímos. Estando olhando bem para ver as oportunidades de melhoria e ter a coragem de fazer as mudanças. Né? Obrigado por ter vindo ao programa. Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz em receber o professor João Roberto de Araújo, que é mestre em Psicologia Social e que desenvolveu, né, todo esse trabalho nessa área da educação emocional, inclusive com uma vasta publicação de livros que dão a instrumentalização necessária para esse trabalho ser desenvolvido nas escolas brasileiras. Obrigado por ter vindo, professor. Muito obrigado. Muito bom tê-lo hoje aqui no programa Questão de Ordem, aqui na TV e na FM 96,7. O programa de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá.